Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar nos ogressos, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Quem está com o evangelho menos viciado, hein? Nossa, o meu tá... Vai lá, Paulo. Hoje é tua. Só Ai, da que é minha voz tua, hoje. Tafarel. Tá Hoje tudo é tua aberto. voz. Só minha voz. Quer que eu leio? Pode ser. 17:4. No capítulo 17, item 4. Você tá gravando aí? Sim, senhor. Mas você já falou a reunião, que data, tudo? Então essa é a reunião de número 13, no dia 16/10/2016. Vamos então passar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Sobre o capítulo 17, título Sede Perfeitos. Item 4, intitulado Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. N'alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve
tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Bom, esse texto eu achei um texto bem difícil, né? Um texto bem quebrado, assim, né? Bem denso, mas eu acho que a mensagem é bem clara. Existem duas vias de desenvolvimento, né? Em todo o espírito, o intelectual e o espiritual. Então, o intelecto, que em geral está fortemente associado ao conhecimento do mundo, aos horizontes que a matéria impõe, ele pode se encerrar em si mesmo. Então, pessoas muito inteligentes, mas que não têm a sensibilidade, podem entender que os horizontes planetários, né, são exatamente os horizontes da existência daquele espírito. Ao passo que pessoas que têm uma sensibilidade mais avantajada conseguem entender que os horizontes do planeta não são os horizontes do espírito. E conseguem entender que existe uma realidade que ela pode ser percebida, se não compreendida em todo o seu alcance, ela pelo menos pode ser percebida aqui e acolá, a depender do grau de abertura. Mas que ainda assim, né, como o texto diz, não é a percepção dessa realidade extraterrena, né, que vai ditar absolutamente tudo que a pessoa vai fazer. Principalmente no que diz respeito ao fenômeno. Então a realidade espiritual, ela é a maior. Ela é a que governa no espírita mais sensível, no espírita mais, como ele chama aqui, mais avançado, né? Mais qualificado. Né? Por outro lado, o espírita que é mais imperfeito, né, que eu não sei se tem algum que não seja, né, nessa mesa, nós ainda nos prendemos muito aos fenômenos. Né? Então a gente sempre eu pelo menos falando por mim, sempre luto contra uma inclinação que é de achar que eu estou vasculhando uma seara, assim, né, um espaço que poucos seres humanos têm acesso. Né, uma certa noção de privilégio, né, de status diferenciado. Né. E eu acho que todos têm isso, principalmente quando a gente conversa com pessoas que não partilham, né, da doutrina. Então é fácil vir um sentimento condescendente e dizer assim, tudo bem, um dia ainda vai entender. Quando nem a gente entende. Né?
Nem a gente ainda compreende adequadamente, e quando eu digo compreender, não é entender intelectualmente, mas compreender no sentido de vivenciar isso de maneira automática, você não ter o sentimento, que é exatamente a sensibilidade, né, do espírita mais... qual que é o termo que ele dá? Não é perfeito. Acho que é avançado, alguma coisa que tem que tem a maturidade do senso moral. Então, o espírita que é mais maduro, né, moralmente falando, espiritualmente falando, ele não se deixa levar por essa ilusão. Né? Em geral, são exatamente aqueles que já estão onde os imperfeitos querem estar. Né? Então, os imperfeitos têm que se adiantar por meio de uma autoimagem muito perfeitinha, muito elaborada, porque o espírito deles ainda não está lá. Ao passo que aqueles mais maduros não precisam, né, de uma imagem muito edulcorada, uma imagem, né, muito idealizada de si próprios. Eles já sabem que eles são meros servidores. Né? Então eu acho que a advertência aqui é que conhecer o Espiritismo, né, e participar da doutrina envolve, antes de tudo, um continuado esforço. Né? Tanto que ele termina aqui, né? Um se contenta com o horizonte limitado, que é o fenomenismo. E o outro, que aprende alguma coisa de melhor, vê que não é nem muito exigente, né? Alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se desse horizonte. E sempre o consegue se tiver vontade firme. Né? Então é aquela ideia do orar e vigiar, né? Todo dia você evitar cair, né, nos restritos limites, né, que os horizontes da Terra impõem sobre o nosso comportamento. Está com vocês. Nada a observar. Eu tenho uma visão otimista quando fala em maturidade do senso moral. Eu vejo essa lição como uma lição muito atual para os tempos de mudança que a gente enfrenta. Eu enxergo esses tempos de transição como um momento em que a humanidade toda ela caminha em direção a essa maturidade. Eu chamaria uma era de maioridade, até, né? Que, assim, de certa forma, espiritualmente nós temos comportamentos que podem ser considerados infantis ou adolescentes, e nós estamos caminhando para uma era de maioridade. Não está desenvolvida, mas eu entendo que é isso que vai ter nas próximas décadas, próximos séculos na Terra. E dentro dessa ideia de maioridade, né, de maturidade do senso moral, nas palavras do Evangelho, ela pode acontecer não necessariamente por meio do Espiritismo, mas acho que ela vai acontecer de uma forma generalizada em todos os meios religiosos. Acho que a raça humana, eu acho que vai chegar nesse caminho de maturidade. E vai ser uma era de maior responsabilidade, mas também de maior vivência da lei do amor. Eu acho que vai ser uma era em que o ser humano vai, pela própria vivência, não só ele vai aprender em palavras, mas ele vai colocar em práticas tudo o que ele tem, tudo que tem visto na forma de lições, de parábolas, desde o tempo de Jesus e até antes. Qual que é o prazo que você estima? Eu acho que dentro de algumas décadas, para começar, mas... Décadas? Nossa, otimista é pouco. Eu acho que vai ter uma revolução grande. Pode ser uma revolução Amém. Traumática. Pode acontecer fatos traumáticos desse meio. Os mecanismos possivelmente serão traumáticos. Mas eu acho que vai ter se reinventar. Sim. O mundo vai ter que se reinventar. Mas vai chegar nessa fase de... O pós-traumático será uma era de maturidade.
É que é algo que a gente já discutiu algumas vezes, né? Existem desarranjos profundos que precedem grandes mudanças. Né? Isso aí, vai. Então, grandes, né, no Exilados de Capela, ele trabalha bastante isso, né? Edgar Armoni mostra sempre que você teve avanços consideráveis, o custo foi alto e geralmente você teve algum desarranjo social, político, antes que, né, serviu de mecanismo, né, para essa transformação. É que daí realmente eu partilho da noção de mudança, mas eu não sei se eu sou otimista ao ponto de achar que algumas décadas, mas que seja, se for realmente o processo, eu acho que é bem-vinda. Eu garanto que estaremos aqui para ver nessa vida, assim, Não, porque é curioso, né? Eu acho que tem havido, talvez a percepção seja viesada, mas eu tenho notado muitas pessoas que sempre foram muito avessas à espiritualidade, muito por conta de religião, né? Então existe uma aversão à religião que se confundia com a aversão à espiritualidade, que estão gradualmente descobrindo a espiritualidade ou nas religiões mais tradicionais ou por outros caminhos, né? E eu acho que isso pode, de fato, eu não sei com que ritmo, talvez aqui seja a nossa divergência, né, o ritmo dessa mudança, mas realmente eu acho que existe um clamor, ainda que meio oculto, mas acho que é realmente o caminho, assim, eu concordo também. A gente já viu, né, vários amigos que de repente assim começaram a ter profundas necessidades espirituais, nunca souberam que tinham. E de repente, ao começar a questionar essa parte da vida, a vida melhora tremendamente. Eu tenho a impressão que alguns passos vão ser até fora da religião e da espiritualidade, até no próprio cotidiano, no dia a dia, as mudanças sociais eu acho que vão nesse caminho da maioridade. Então, mas você destacaria da espiritualidade? Não, num contexto geral não tem como destacar da espiritualidade, mas eu tenho a impressão que algumas coisas elas não serão relacionadas diretamente com a espiritualidade, elas vão acontecer ao mesmo tempo e de uma forma que um cético, por exemplo, não conseguirá apontar a espiritualidade. Ah, tá, não, eu tô dizendo, entendi. Você está falando não como movimento, né? Assim, eu faço parte de um movimento espiritualista, nada assim. Não. Coisas da própria vida, né? De leis sociais. Então, é que eu tô falando da espiritualidade das instituições, como a gente estudou lá no Walter Wink, né? Sim. Muito bom. Tranquilo? Nada a acrescentar. Vovó, 18 anos sem vir ao grupo, não quer? Não, Se não tiver, eu super tranquilo. concordo com o que vocês falaram, Tá só bom. acolho. Então passamos à segunda parte da nossa reunião.